Segundo Samuel capítulo 9, versículo 1 diz: E disse Davi, ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse-lhe: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor a Jonatas, seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento, a tua palavra nesta noite. Você pode dizer amém. Esses dias estive lendo uma história de um certo empresário que foi fazer uma viagem a trabalho de 2 semanas em Israel. Um belo dia, ele vai almoçar em um restaurante indicado por amigos, e quando ele chega, havia uma longa fila que ele deveria esperar. No entanto, como o seu horário de almoço era muito limitado, e ele vai até a moça que estava atendendo a fila e disse: olha, quanto tempo vai perdurar essa fila? Porque eu estou com meu horário limitado de almoço. E ela então vai dar um dado, algo que ele não poderia ficar aguardando. No primeiro da fila havia um senhor que ouviu a conversa, e ele então faz uma intervenção e diz assim: olha, você pode entrar no meu lugar? Ele disse: não, jamais, esse lugar é seu. Disse: não, já sou aposentado, você está a trabalho, seu tempo está limitado, não tem nenhum problema. Ele entra, agradece aquele senhor, ele faz aquela refeição. Quando ele está terminando a refeição, ele percebe que aquele senhor entra, então chegou finalmente a hora dele, ele sinaliza como sinal de agradecimento, e ele volta para o trabalho. Quando ele chega no trabalho, ele percebe um certo alvoroço ali entre os colegas, os companheiros ali de trabalho. É quando ele é informado que um restaurante havia sido alvo de um ato terrorista. E ele então se informa e ele fica chocado, porque foi exatamente o restaurante que ele havia acabado de sair. Seu coração fica em choque, porque ele lembra daquele senhor, e é um misto de sentimentos. Poderia ser eu, mas aquele homem se deu lugar, mas também agora é ele. Ele tenta entrar em contato, não consegue. 3 dias depois, ele consegue localizar o filho daquele senhor, e ele vai até o hospital para prestar aí a sua assistência. Ele conta a história para o filho, e diz assim: olha, eu me coloco à disposição para pagar todo o tratamento do seu pai, sou muito grato a ele. E então aquele filho: não precisa. Aqui em Israel, quando acontece coisas semelhantes, o governo patrocina, financia todos os custos médicos aos pacientes, às vítimas de atentado. Ele disse: aqui está meu cartão, caso você precise de alguma coisa, eu estou à disposição. Ele volta para os Estados Unidos. 6 meses depois, o seu telefone toca. Aquele menino, filho daquele senhor, entra em contato dizendo que, devido à sequela do que havia acontecido com seu pai no atentado, ele precisaria fazer uma cirurgia, e o único país que fazia essa cirurgia era os Estados Unidos, e se ele poderia receber o pai dele, juntamente com ele, para fazer aquela cirurgia. Ele fica muito feliz, e a data está marcada. Chegou no dia, ele liga para a secretária de manhã, e diz assim: olha, hoje eu não vou trabalhar, porque eu vou receber pessoalmente um homem que salvou a minha vida há 6 meses atrás. Ele cancela todos os seus compromissos do seu escritório, chega
ao aeroporto, um encontro emocionante, ele chora, eles se confraternizam, e ele está a caminho para levá-lo para o hotel. E quando ele liga ao rádio, uma notícia chocante, um avião havia acabado de chocar as Torres Gêmeas, e para sua surpresa, era lá que era o seu escritório. Seu coração fica tomado por um sentimento que aquele homem havia salvado a sua vida 2 vezes. A primeira porque o ajudou há 6 meses atrás, mas agora porque ele estava ajudando-o. Será que a gratidão salvou a vida daquele homem? Eu acredito que sim. A gratidão salva a vida. A gratidão salva história. A gratidão salva família. A gratidão salva ministério, salva chamada. E essa noite eu quero falar sobre gratidão. E esse texto é um texto que ele é emblemático, porque toda a história narrada no capítulo é uma história de gratidão. Davi, ele estava na ascensão do seu reino, ele já havia conquistado grandes vitórias. O capítulo 8 vai narrar grandes vitórias que Davi já havia conquistado como rei. E agora ele está no auge, ele está no ápice do seu reino, e ele faz uma pergunta que eu desejo que nós façamos essa pergunta ao final deste culto e ao longo do nosso mês. Tem alguém que eu possa abençoar? Existe alguém que entrou na minha vida e foi muito crucial, alguém que entrou na minha vida e foi muito determinante, e então é lembrado a ele que o filho de Jonatas, eu imagino que quando Davi ouve o nome de Jonatas, o seu coração estremece, porque foi por causa de Jonatas que Davi estava vivo. Jonatas foi uma peça central para a sobrevivência de Davi. Jonatas foi uma figura central para que Davi chegasse aonde que ele chegou. E toda a história de honra, a qual nós lemos aqui, e o texto segue um pouco mais, é tão somente um homem que olha para a vida e diz: eu não posso viver o que eu estou vivendo, eu não posso desfrutar o que eu estou desfrutando, sem olhar para trás e perceber, notar, lembrar de pessoas que entraram no meu caminho e fizeram toda a diferença. Eu quero neste momento começar de modo introdutório a respeito do averso, do contrário, do antagônico. Eu quero começar a falar sobre o perigo da ingratidão. Quero falar sobre as armadilhas que a ingratidão, que muitas vezes velada, que muitas vezes sutil, pode escravizar o nosso coração. Em primeiro momento, eu quero te lembrar que a ingratidão, ela é pecado. A ingratidão não é um comportamento relativo. A ingratidão não é um comportamento, uma atitude a qual Deus olha e diz: não, ok, isso aqui está tudo bem, isso aqui eu te entendo. Não, toda ingratidão tem a sua raiz no pecado. Aliás, o pecado nasce no mundo angelical por causa da ingratidão. O anjo, ou os anjos, até essa parte angelical, haviam sido criados por Deus, e a despeito de tudo aquilo que o Criador havia proporcionado a eles, imagina o ambiente do céu, imagina esses anjos diante do trono do Criador, imagina esses anjos olhando para a face do Senhor, a despeito de todo o ambiente, de toda a virtude, de toda a bondade do Criador, esses anjos decidem rebelar-se contra Deus, e esse é um ato de ingratidão. Se os anjos, o pecado nasceu neles a partir da ingratidão, no Éden, essa história, ela se repete, porque Deus havia agraciado o primeiro casal com o paraíso, com o jardim. Eles haviam sido criados pelas mãos do próprio Criador, tudo o que eles precisavam, eles tinham, eles haviam sido criados na perfeição, na delicadeza, na sensibilidade, na feitura das mãos de um artesão supremo e perfeito. E a despeito de tudo que tinham, a respeito de tudo que eles haviam recebido do Criador, lá estavam eles pecando, em rebelião ao seu Deus. Toda ingratidão, ela é
pecado. Quando eu flerto com a ingratidão, o pecado vai abrindo portas, o pecado vai abrindo brechas para que outros pecados se instalam dentro de nós. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Muitas vezes nós pensamos em pecados como adultério, muitas vezes nós pensamos em pecados como mentiras, como furtos, como cobiça. Nós olhamos para os 10 mandamentos, que são pecados de fato matrizes, podemos dizer assim, porque através desses pecados, tantos outros, eles infiltram na nossa vida. No entanto, o pecado da ingratidão também está no capítulo 1 de Romanos. Foi um dos pecados que Deus vai entregar aos perversos, às suas próprias perversidades, e muitas vezes é aquele pecado que a gente nunca se arrepende. Muitas vezes, pelo menos como pastor, eu não me lembro de um membro chegar na nossa conversa pastoral e dizer: pastor, eu quero confessar a minha ingratidão. Geralmente é um daqueles pecados que se instalam em nós de modo muito velado, de modo muito sutil, com palavras de autojustificativas, com palavras de direito, com palavras de razão. Eu estou na minha razão, então é por isso que eu estou falando. Eu estou no meu direito, é por isso que eu estou fazendo isso. É por isso que eu rompi, é por isso que eu dei as costas. Geralmente o pecado da ingratidão se instala de modo muito velado. No entanto, independente da sua forma que se apresenta, independente do modo pela qual nós ofertamos, ele é pecado. E todo pecado deforma, todo pecado, ele torna a sua alma azeda. Todo pecado vai deteriorando a sua alma, o seu coração. A ingratidão é uma porta pela qual o pecado se manifesta, e todo pecado não tratado é um pecado que atrai ações de demônios. A ingratidão é pecado, e se é pecado, nós devemos lidar com ela, confrontá-la com severidade. Se a ingratidão é pecado, nós devemos rejeitá-la, nós devemos ignorá-la, nós devemos lutar contra ela. Vocês estão aqui? A ingratidão é uma evidência que nós ainda permanecemos infantis. A ingratidão é um sinal que nós ainda permanecemos crianças. Porque eu me lembro que um tempo atrás eu trazia muitos pirulitos, para a igreja, para receber as crianças. E geralmente quando a gente está caminhando nos bancos e a gente dá um pirulito, geralmente a mãe, eles recebem, ficam felizes, e a mãe precisa dizer: como é que fala, meu filho? Como é que fala, minha filha? Ah, tá bom, obrigado, pastor. Nenhuma criança é grata de maneira espontânea. Nenhuma criança ela é grata se ela não for ensinada, se ela não for discipulada à gratidão. De modo que se eu flerto com a ingratidão, eu estou sinalizando que eu ainda sou imaturo. Se eu estou flertando com a ingratidão, eu estou dizendo ao mundo espiritual, estou dizendo para a vida: eu ainda permaneço uma criança dentro. Eu ainda permaneço infantil pelo lado de dentro. A ingratidão manifesta que nós ainda somos infantis, que nós ainda somos crianças. Mas a ingratidão, ela ensina que ela não tem memória. Toda ingratidão, ela não tem memória. Ela sempre vai julgar, ela sempre vai analisar, ela sempre vai avaliar a partir do aqui e agora. Não importa quanto sim que essa pessoa recebeu do marido, não importa quanto sim que esse marido recebeu da esposa, não importa quanto sim que essa pessoa recebeu da família, da igreja, do patrão, dos parentes, dos amigos, não importa quanto sim, quantos atos de bondade, quantas benevolências que essas pessoas foram alvos de amigos, de parentes, o único não, uma única não correspondência à expectativa, essas pessoas são capazes de esquecerem de todos os sims, de todos os cuidados, de todos os atos de bondade, de todos os favores que recebeu desse casamento, que recebeu dessa família. Um único sim
é suficiente para... Único não é suficiente para esquecer todos os atos de bondade de uma caminhada inteira. Pessoas que acertaram sempre, pessoas, inclusive exemplos, pessoas que inclusive foram pessoas que nos abençoaram, mas o único erro, nós somos capazes de pegar toda aquela história e ignorar. Nós somos capazes de pegar toda essa história e dar uma descarga na existência. Eu fico imaginando dos homens da Bíblia, por exemplo, o próprio Davi. Quantos homens nas Escrituras que nós consideramos as suas histórias, não ignoramos seus erros, não compactuamos com as suas atitudes equivocadas, mas nós valorizamos a história como um todo, porque é assim que Deus nos olha. A Bíblia diz que no grande dia nós seremos julgados, não é pela nossa obra singular, nós seremos julgados pelas nossas obras, plural. Naquele dia Deus fará uma soma, naquele dia Deus colocará na balança toda a nossa existência. Mas a ingratidão é assim, as pessoas acertam. A igreja é uma bênção, a igreja é o melhor ambiente, a melhor igreja, mas recebeu um não, pediu ajuda, mas não conseguimos assistir, não conseguimos atender, nós não conseguimos socorrer, afinal, quantas demandas que temos. Mas o único não, uma única expectativa frustrada é suficiente para darmos as costas, porque a ingratidão, ela não tem memória. A ingratidão, ela é orgulhosa, ela centraliza a vida para si. A ingratidão, ela é egocêntrica, ela não pensa no outro, sobre o que o outro sente, sobre o que o outro está passando, ela pensa tão somente no seu umbigo. A ingratidão, ela é terrivelmente egocêntrica, centralizadora às suas próprias dores. A ingratidão, ela é a mãe de todas as desonras. Quando eu começo a flertar com a ingratidão, a desonra sempre brotará nos meus tratamentos. Quando eu flerto com a ingratidão, eu vou desonrar pessoas, eu vou desonrar ambientes, eu vou desonrar instituição, eu vou desonrar gente, eu vou desonrar a vida. A ingratidão me faz flertar com a desonra. Eu desvalorizo, eu descredibilizo, eu coloco em xeque, eu coloco dúvida. A ingratidão me faz desonrar pessoas. Em último momento, a ingratidão, ela atrai maldição. A ingratidão atrai portas fechadas. A ingratidão faz com que nós venhamos atrair ambientes estéreis. A ingratidão faz com que a gente venha atrair lutas. Existem pessoas que não saem do lugar. Existem pessoas que não conseguem sair desse estado emocional. Existem pessoas que não conseguem sair desse estado financeiro. Existem pessoas que não conseguem sair desse calabouço, porque são pessoas que foram ingratas ao longo da vida e ainda permanece na ingratidão, ainda permanece flertando com desagradecimento. Ela trai maldição. Quantas pessoas que estão sendo amaldiçoadas como consequência de ingratidão. Foi ingrata a pessoas, foi ingrato a pai, foi ingrato a mãe, foi ingrato ao casamento, foi ingrato a filhos, foi ingrato à igreja, foi ingrato ao Senhor, foi ingrato a Deus. E todas as vezes que eu flerto com a ingratidão, eu estou atraindo maldição para a minha vida financeira, para a minha vida emocional, para a minha vida espiritual. Toda ingratidão atrai maldição. Vocês estão comigo? Eu ainda estou calmo. A gratidão é uma virtude. Cícero, o filósofo Cícero, primeiro século, vai dizer que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Ela é uma virtude. Todas as vezes que você ora em gratidão,
A oração de gratidão, ela está no mesmo nível de poder, ela está no mesmo nível de valor, ela está no mesmo nível de importância do que as suas orações de guerra espiritual. Aquelas orações de ousadia, que a gente expulsa demônio, que a gente expulsa enfermidade, essas orações ousadas que todo cristão precisa ter o hábito de fazer todos os dias. Neste mesmo nível de importância, a oração de gratidão também carrega o mesmo valor. A oração, a gratidão, ela não é automática. Você precisa ser intencional. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Diga, a gratidão não é automática. Diga assim, precisa ser intencional. Você precisa intencionalmente dizer, eu serei grato. Eu farei um planejamento para manifestar a minha gratidão. Como Davi fez, gente, vamos lá. Me ajuda aí, me ajuda. Tem alguém que eu possa ser grato? Davi disse assim, gente, me ajuda em um nome aí, porque talvez eu tenha esquecido. Me ajuda aí. Ah, ok. Verdade. Jonatas. Não, jamais. Eu posso esquecer de Jonatas. Não é automático. Tem de ser intencional. Onde está esse rapaz? Onde que ele mora? Vamos lá, eu vou manifestar a minha gratidão. Vamos mudar a história desse. Ele é aleijado dos pés. Ficou aleijado quando ele foi levado em uma pressa pela sua ama. Quando no dia em que Jonatas, o pai, morreu. Traga esse menino. E Davi, ele planeja. Pode trazê-lo. Nós vamos colocar na mesa todos os dias. Nós vamos devolver as suas posses. Não é automático, ela é intencional. E ela não é silenciosa. Toda gratidão, ela não é silenciosa. Você precisa dar voz à sua gratidão. Às vezes a gratidão fica na mente. Às vezes a gratidão, por exemplo, nós batemos muito nos 9 leprosos, e merece apanhar mesmo, né? Eles são curados. Gente, na mente daqueles leprosos, claro que eles eram agradecidos a Jesus, a não ser se eles tivessem algum problema psiquiátrico grave. Eles tinham gratidão a Jesus, mas não manifestaram. E quando você não manifesta a gratidão, você se passa por ingrato. Porque a gratidão, ela dá voz. A gratidão, ela manifesta. É por isso que todos os dias nós ouvimos, somos ministrados no momento da nossa generosidade, dizendo, gente, você precisa manifestar a sua gratidão. Você não pode apenas dizer, eu sou grato, Deus. Isso precisa ser materializado. No Antigo Testamento, quando alguém iria agradecer ao Senhor, ia ao templo e oferecia uma oferta. Ninguém chegava de mãos vazias e dissesse assim, Deus, olha, eu sou muito grato a Ti. Obrigado, vou para casa. Não! A gratidão era manifestada por cordeiro, por oferta. A gratidão, ela precisa ser materializada. Ela precisa ser concretizada. Ela deve sair do abstrato e entrar no mundo encarnada. A gratidão, ela não é automática, ela não é silenciosa. Eu me lembro que, um tempo atrás, eu fui tomado por um sentimento muito forte de gratidão ao Senhor. Eu fiz um planejamento, eu fiz um plano. Eu coloquei no meu coração que eu ia fazer algumas ligações. Eu chamei ligação da gratidão. Eu liguei para minha avó, nunca tinha feito isso. E liguei para minha avó e falei, vó, estou ligando, e o nome dessa ligação é gratidão, vó. Quero ser grato, o quanto que a senhora me abençoa. A senhora gerou uma mãe. É por causa da senhora que eu tive a mãe, e tenho uma mãe que tenho. Obrigado, vó, por a senhora ter gerado uma mãe para mim. E eu me lembrei que todas as vezes que a gente ia na casa de vovó,
ela fazia um suco de groselha. Aquele que suquinho, quando jogava no rio, a água mudava, não tem? Daquele jeito. O suco era tão doce que dava diabetes nas formigas. Mas pensa no suco bom demais. A gente sempre chegava, eu com o papai suado, mas eu já ia direto. Vó, cadê o suco? Está aqui, meu filho, está te aguardando. E a gente dava aquele suco. Eu disse, vó, obrigado, vó. Obrigado pelo suco que a senhora matou a minha sede muitas vezes. Ela chorou demais aquele dia. Eu liguei para o meu pastor de jovens. Meu pastor de adolescentes jovens. Cheguei na igreja, eu tinha 10 anos. Eu agradeci muito a ele. Meu líder de jovem, obrigado por você ter me dado a primeira oportunidade para pregar. Liguei para o meu pastor, nessa fase, dos meus 10 aos 17 anos. Liguei para o pastor presidente, pastor Manuel Cardoso. E todos eles choraram muito. E nós choramos muito juntos. Porque a gratidão é isso mesmo. A gratidão, ela quebranta qualquer coração. Ninguém é grato e tem um coração duro, ninguém. Ah, gente, como eu sou grato. Eu sou muito grato a Jesus por essa igreja. Eu sou muito grato a Jesus. Quando nós chegamos em 2013, com o Clio, que Deus o tenha. Meu Deus, gente. Não conhecia ninguém. Pastor Nilton nos recebe, pastora Regina, pastor Lediel, pastora Júlia. E a gente chega, a gente era itinerante. Eu lembro que quando a gente vai chegar no mês de dezembro, os itinerantes, pelo menos na minha época, a gente não tinha agenda. Né? E a gente só vivia da itinerância, de ofertas voluntárias, espontâneas. Eu lembro que, quando nós estávamos chegando assim na primeira semana de dezembro, o pastor Nilton me chamou aqui à frente. Falei, gente, que tal o pastor Aguiar? Chegou com a gente esse ano. Tem 2 filhos, a Alessa. Estava com o Aninho, o Alejandro, um pouco mais. Recém-feito 4 anos. Eles não têm agenda. Vamos cuidar dessa família. Foi o melhor Natal que nós tivemos. Melhor Natal. As crianças ganharam tanto presente. Os irmãos levavam 1 quilo de carne lá em casa. Eu acho que o pastor Rubens Schutz esteve lá em casa na época. Tantos outros irmãos. Eu sou tão grato a Deus por essa igreja. Ao pastor Nilton, pastor Lediel. Cuidar da nossa família. Sou grato pela igreja, pelos nossos acolhedores, os nossos líderes. Cada pessoa que faz essa igreja acontecer e fluir. Sou profundamente grato ao Senhor. Talvez, essa semana, mês de dezembro, talvez você precise fazer algumas ligações de gratidão. A pessoa que te discipulou, a pessoa que te deu o primeiro emprego. Eu lembro que, um tempo atrás, eu liguei para o pastor José da Anunciação. Foi um pastor jubilado que cuidou da nossa casa durante 1 ano. A gente com uma situação financeira muito complexa. O pastor José da Anunciação chegava toda segunda-feira com um saco de mandioca lá em casa. Ah, como aquela mandioca matou a nossa fome. Quantas vezes. Eu já tinha mudado da cidade. E então,
Liguei para o meu irmão, que na época morava lá. E diz assim, olha, quero o endereço. Quero que compre uma cesta básica, a mais completa possível. Entrega lá. Diga a eles que eu sou eternamente grato pelas vezes que Ele matou a nossa fome. Às vezes você precisa agradecer àquele que te deu o primeiro emprego. Pessoa que te recebeu nessa igreja. Talvez você precise ser grato de pessoas que te abençoam durante o culto. Os nossos músicos, o pessoal do som, das câmeras, os nossos acolhedores, estacionamento. Às vezes você precisa dar um abraço, dizer, olha, é tão bom ser recebido por você nessa igreja. Obrigado por vocês cuidar dos nossos filhos. Você já procurou saber do aniversário das nossas professoras? Você imagina? Você imagina as nossas professoras, quantos cultos abençoados que nós temos aqui. Pregadores de fora que nos abençoam. E quando está chegando a palavra, as nossas professoras se ausentam da gente. E vai lá para trás, longe dos olhares, não sabe o que está sendo pregado. Ah, vai assistir depois, tudo bem, está tudo certo. Mas é diferente. Elas estão lá investindo nos nossos filhos. Ah, você poderia trazer um presente. Você poderia dar um abraço. Os nossos líderes adolescentes, que cuidam dos seus filhos todas as quintas-feiras, oram por eles, jejuam por eles. Nosso líder de jovens está ali, lutando. Todos nós erramos no percurso, mas com as melhores intenções de tornar essa igreja cada vez melhor. Ah, talvez você nesse ano precisa fazer algumas ligações de gratidão. Talvez ao teu pai, talvez à sua mãe. Ah, eles morreram. Pega alguém emblemático como Davi fez. Jonathan já tinha morrido, mas havia uma descendência, eu vou abençoar. Eu vou ser grato a este homem, porque a gratidão, ela protege o nosso coração do pecado, da murmuração. Todas as vezes que você agradece, você blinda o seu coração do pecado, da murmuração. Todas as vezes você começa a silenciar a sua gratidão, o seu senso de justiça começa a crescer, e de repente lá está você, achando defeito em tudo e em todos. De repente está lá você, achando que o seu pai é o pior do mundo, achando que a sua mãe é a pior do mundo. Você esquece das dores de parto que a tua mãe teve para lhe dar. Você esquece das vezes que o seio da sua mãe sangrou de tanto você mamar. Você esquece do quanto que o seu pai, a sua mãe sacrificou para que você chegasse até aqui. Quando eu sou grato, eu estou cuidando do meu coração. Quando você oferta nesta igreja, você está blindando o seu coração da avareza. Quando você ajuda o necessitado, você ajuda um projeto missionário, você ajuda um doi, você ajuda alguém espontaneamente, você está blindando o seu coração fica mais amável, o seu coração, ele fica mais virtuoso, a gratidão amadurece o caráter para receber novas bênçãos. Quanto mais você ser grato, imagina quando alguém te dá um presente, e tem gente que pega um presente e tá bom, obrigado. Você fica assim, gente, será que gostou, será que não gostou? Fica aquela coisa meio confusa. Mas quando você dá um presente, essa pessoa, ela solta fogos. Seu coração fala, uau, que bom! Breve você recebe dá prazer de presentear esse menino, dá prazer de dar presente a essa pessoa. A gratidão abre portas. A gratidão, ela prepara terreno para você receber novas bênçãos. Eu me lembro, em Marcos capítulo 2, o texto começa assim: e Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Outra vez. Se Jesus retorna a Cafarnaum, se ele retorna, é porque ele foi bem recebido.
Existe um sentimento nesse lugar abençoado. Eu quero voltar aqui. Houve honra neste lugar, houve gratidão neste lugar. Eu quero retornar aqui. A gratidão amadurece o caráter. É interessante, porque aquele paralítico, ele tinha 4 amigos. A paralisia daquele homem, o pastor Ediel trouxe uma palavra fantástica pouco tempo atrás sobre essa passagem. Você percebe que a paralisia carregava todo um estigma de maldição, de rejeição, tinha tudo isso, mas você percebe que mesmo aquele paralítico estando naquele estado ruim, ele tinha amigos. Ele não deixou que a paralisia azedasse o coração, que ele afastasse todo mundo. Tem gente que quando ele passa pela dor, quando ele passa pela luta, ele fica tão ruim, batizado no vinagre, parece estar comendo bolo o tempo todo, aquela coisa assim, ácida, ruim, porque está sofrendo. Aquele paralítico, ele estava sofrendo, mas ele tinha amigo. Havia um senso, havia uma relação virtuosa. A gratidão faz isso. Quando a sua gratidão ela é incondicional, mesmo quando você está vivendo os seus piores momentos, você será agradável a pessoas. Não deixa que a sua luta, não deixa que a sua dor, não deixa que o vento que você está passando venha roubar a gratidão da sua vida. A Bíblia diz que a gratidão, ela é mandamento. Em tudo, dai graças ao Senhor. Eu quero terminar dizendo que a melhor resposta à gratidão é o compromisso. O texto da pastora Regina, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Uma grande pergunta do salmista. 2 versículos depois, ele vai dizer: eu pagarei os meus votos. A melhor maneira de você responder uma gratidão é dizer: eu assumo compromisso com você. A melhor maneira de você ser grato a essa igreja é assumir compromisso com a igreja. Eu vou ser leal a essa igreja. Minha força, meu dom, meu talento, meus recursos, minhas rendas, tudo que tenho, tudo que sou, eu assumo novos compromissos com essa igreja. Eu quero terminar trazendo uma história bem conhecida, muito conhecida, do Charles Plumb, um piloto que o seu caça foi derrubado na guerra do Vietnã. E ele é capturado e fica 6 anos preso como prisioneiro de guerra. Ele é libertado, ele volta para os Estados Unidos, ele começa a dar palestras a respeito de toda a resiliência, tudo aquilo que ele havia aprendido naquele ambiente de guerra. E um dia ele está num restaurante e chega um senhor para ele e diz assim: você que é o Charles Plumb? Disse: sim. É, pelo jeito, o seu paraquedas funcionou. Disse: claro, se não fosse o paraquedas eu não estaria vivo. Aquele senhor disse: então, você sabia que era eu que dobrava o seu paraquedas? Charles Plumb volta para casa com um certo remorso e culpa, porque algumas vezes ele já tinha passado perto daquele homem e não tinha dado nem bola. Mas ele estava vivo porque aquele homem havia dobrado o paraquedas. Quem já dobrou o seu paraquedas? Para que você chegasse aqui essa noite. Quem já dobrou o seu paraquedas para que você continuasse casado? Para que você fosse um obreiro? Para que você chegasse em 2025? Quem dobrou o seu paraquedas? Deixa essa pessoa saber. Deixa essa pessoa saber o quanto que ela abençoou a sua vida, o quanto que ela fez a diferença na sua vida, o quanto que Deus a usou para que você sobrevivesse e chegasse dia 7 de dezembro de 2025. Vamos estar em pé?
Tem alguém aqui na igreja? Agora, ele está no culto. O que você gostaria de dizer para ele? Você gostaria de dizer para ela? Obrigado por você ter dobrado meu paraquedas. Se tiver aqui, vai lá. Diga, vai lá, abraça, sai do seu lugar. Vai lá, sai do seu lugar, abraça, diga, olha, obrigado por dobrar meu paraquedas, obrigado por você ser bênção na minha vida. Aproveite esse momento. Deixa alguém saber disso. Deixa alguém saber. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus.